Pessoal, vamos falar um pouquinho dos equipamentos da UTI. Então, existe vários equipamentos na UTI, né? Ah, eles acabam se repetindo entre as clínicas, mas assim, na UTI eles são indispensáveis, tá? Um deles é o oxímetro. Então, para que serve o oxímetro? O oxímetro, ele serve para poder mensurar aí a saturação, a oxigenação na corrente sanguínea do paciente, tá? Então, o oxímetro, ele é indispensável, tá? Ah, o monitor multiparamétrico. Então, a função dele, qual que é? A função dele é fornecer todos os sinais vitais do paciente, né? Então, dentro daquele monitor, eu vou ter frequência respiratória, eu vou ter frequência cardíaca, eu vou ter pressão arterial média, né? Pressão arterial sistólica e diastólica, tá? Eu vou ter temperatura, né? Vou ter temperatura e só não vou ter ali dor, porque eu tenho 5 sinais vitais, né? Só que esse monitor, ele me dá aí os 4 sinais vitais, me dá a saturação, né? Se eu não tiver um oxímetro, ele me dá a saturação, porque ele tem um dispositivo onde ele faz leitura da saturação também, tá? E ele me dá aí também a leitura das ondas eletrocardíacas, tá? Então dá para ter uma noção geral aí do paciente dentro do monitor multiparamétrico, tá bom? Então a gente tem também o que? A gente tem a ventilação mecânica, então a gente tem o ventilador mecânico. Então quando a gente ouve falar, o paciente está entubado, o paciente está no tubo, o paciente está respirando com a ajuda de aparelhos, o paciente está no respirador. Tudo isso, pessoal, é um ventilador mecânico, tá? E aí ele pode ser invasivo ou não invasivo. Então ele pode ser BIPAP, CPAP, ou ele pode ser o ventilador mecânico mesmo, aonde o paciente ele recebe aí a quantidade, o estímulo para oxigenação artificial, tá bom? Invasiva. O que mais que a gente tem? A gente tem a bomba de infusão, né? A bomba de infusão, ela ajuda bastante a administrar medicamento e dieta, tá? Controlando aí o seu horário e a sua quantidade. Então, é muito importante, né? Então, eu não preciso me preocupar em ficar ali administrando devagarinho aquela dieta ou aquela medicação. É só eu fazer, como é que se fala? O controle da bomba, né? O monitorar a bomba, eu pegar essa bomba e programar, essa é a palavra, eu programo a bomba, por quanto tempo eu quero, 12 horas, 6 horas, quantas gotas, né? E ela me dá o tempo certinho e a quantidade que vai ser infundida aí no paciente, tá? Então, é a bomba de infusão, tá? Ela controla aí a quantidade de soro, quantidade de medicamento e ela controla também a quantidade de dieta administrada no paciente, tá? O que a gente tem também é o capnógrafo, né? O capnógrafo, ele dá pra gente uma noção da quantidade de gás carbônico no paciente, tá? Então, é muito importante. A gente tem também um eletrocardiograma, tá? Que é muito importante também, que dá aí pra gente como é que tá a condição elétrica cardíaca desse coração, né? A monitorização cardíaca desse coração, tá? Então, a gente tem aí, na verdade, os catéteres nasogástrico, nasointeral, os drenos, a gente chama de dispositivo, não são equipamentos, tá? Um outro equipamento que eu poderia citar é o equipamento de raio-x, né? Muitas das vezes o paciente ele é atendido no leito, através do equipamento de raio-x. A gente tem também um equipamento importantíssimo na UTI, nem todas têm, mas a maioria tem,
que é o nosso rim artificial lá, que é a nossa máquina de hemodiálise, né? Então, a nossa máquina de hemodiálise tem que ser feita, a hemodiálise tem que ser feita com suporte de UTI, tá? Então, esse também é um equipamento importantíssimo, indispensável dentro da UTI, tá bom, pessoal? Então, bomba de infusão, monitor multiparamétrico, ventilador mecânico, capnógrafo, oxímetro, né, portátil ou manual, tá? Bomba de fusão, já falei. Raio-X, eletrocardiograma, né? O aparelho de eletrocardiograma. Eletroencefalograma também, tá? A gente tem também, a gente pode chamar de equipamento, a régua de gases, né? Que fornece gás aí para o paciente. A gente viu no outro texto que a gente tem a régua de gases que fornece o gás a vácuo, né? O oxigênio e o ar comprimido, também importantíssimo, tá? Então, a gente também tem esses dispositivos que são indispensáveis aí dentro da UTI. A gente também tem uma balança, né? Onde a gente pesa muitas das vezes o paciente quando ele está em condições de ser pesado e quando há necessidade, tá bom? Então, esses 10 equipamentos aí são indispensáveis dentro da UTI, tá? Então, não tem como a gente manter uma UTI sem esses equipamentos, tá? Eu diria que o respirador, que é o ventilador mecânico, é um dos que não pode faltar na UTI, tá? Esse é um dos que não pode faltar na UTI, tá? Lembrando que a régua de gases, ela fornece o que? Oxigênio para o paciente, né? Então, a régua de gases, ela fornece oxigênio para o paciente e ela vai mandar gases aí para os equipamentos, tá bom? Então, também muito importante. Sem régua de gases, sem oxigênio, não dá para ter UTI, não tem como uma UTI ser mantida, tá? Então, é isso, tá? Então, são basicamente esses que são aí os equipamentos mais importantes dentro da UTI. Os dispositivos são importantes? São importantes sim, porém são muitos, né? Eu posso citar catéter vesical de demora, catéter nasointeral, catéter nasogástrico, cânula nasal, dispositivo intravenoso, né? Catéter de Charlie, que é o que a gente usa na máquina de hemodiálise, tá? Tudo isso são dispositivos, tudo isso são instrumentais e dispositivos, tá? Instrumentais a gente chama mais de quando a gente lida com instrumentos, tá? Com pinças, essas coisas. Mas se eu for falar de dispositivos, são muitos, né? São muitos dispositivos que a gente usa para poder também manter o paciente em boas condições, né? Uma qualidade boa de uma boa qualidade de atendimento, tá? Então, eu só queria que vocês diferenciassem um pouquinho o equipamento de dispositivos e instrumentais, tá bom? Então, é isso aí.